Olá, vitrinautas. Eu sou o Gilberto da Silva Ojiba e aqui comigo está Madalena Carvalho Amadá, sua companheira aqui no Manhãs Conscientes. e juntos desejamos a todos e todas uma belíssima, uma excelente, uma reflexiva manhã consciente para, Consciente. para todos. E damos, então, continuidade ao nosso programa podcast aqui. Na semana, no episódio anterior, nós conversamos sobre a questão da terceirização da tomada de decisão, né? E hoje, as decisões íntimas, principalmente, né? Hoje nós vamos tocar num outro assunto, que é a questão do equilíbrio. Mas antes, né, Madá? Não esquecendo que para a gente pegar firme mesmo é legal que cada um dê um cliquezinho aí, acompanhe o nosso programa, mande seu comentário, compartilhe o nosso programa, né? Faça aí um auê para a gente, que é sempre bom para massagear também os nossos egos. Qual é o tema de hoje, então, Madá? Acho que um tema que dá continuidade ao episódio anterior, que fala muito bem sobre o Manhãs Conscientes, é a questão do equilíbrio. Vamos falar sobre equilíbrio hoje? Equilíbrio. O que é o equilíbrio, Madá? Olha, Giba, muitas vezes a gente fala de equilíbrio e a gente... Será que eu sou uma pessoa equilibrada? Será que não sou? Né? Será que isso daí muitas vezes nos esgota? Será que o equilíbrio, né, chega a um ponto em que a gente se esgota? Então, o que nós precisamos pensar? O que nós estamos chamando de equilíbrio? O que nós estamos tentando equilibrar? Né? Muitas vezes as pessoas falam assim: será que o equilíbrio nos esgota? Se a gente pensar que nós estamos no modo sobrevivência, sim, porque a gente está deixando de viver. Você já reparou quantas coisas a gente tem que administrar no dia a dia? Eu tenho que ser o bom pai, eu tenho que ser os diversos papéis, né? A mulher perfeita, o profissional impecável, aquele que entrega o melhor resultado. São muitos pratos nas nossas mãos. E sabe por que eu estou falando isso? Recentemente, atendendo um executivo, ele, de uma certa maneira, assim, como se ele estivesse até querendo uma medalha, né? Ele falou assim: Madá, mas eu sustento várias decisões ao mesmo tempo, vários pratos. E aí eu perguntei para ele: a que custo? A que custo todos esses pratos na sua mão? Será que essa agenda tão lotada é realmente aquilo que você está buscando na sua vida? Porque se nós tentarmos equilibrar diversos pratos ao mesmo tempo, é como se nós estivéssemos segurando brasas. E aí, como eu disse para eles, a que custo tudo isso está acontecendo? Porque você mesmo está reclamando aqui da sua exaustão. Então, esse equilíbrio, se ele ficar desordenado, ele vai nos levar à exaustão. E a gente tem que entender que isso tem refletido muitas vezes no nosso corpo físico, na nossa saúde mental. Até quando o corpo aguenta esse monte de pratos aí dançando na nossa mão? Eu falei para ele: larga essa performance de sobrevivência, porque você querendo administrar várias coisas ao mesmo tempo, humanamente isso nos esgota. Você concorda, Giba? Humanamente nós vamos ficar cansados e a gente tem que buscar o equilíbrio, entender qual é a madeira que vale a pena, né? Qual é a lenha que vale a pena queimar antes que eu vire cinza. Quantas pessoas estão sendo afastadas do trabalho porque estão esgotadas, porque estão perdendo o seu ponto de equilíbrio, estão perdendo a sua saúde mental. Por quê? Porque estão querendo se sustentar, buscando validação, coisas que nós, inclusive, falamos no episódio passado, né? E esquecendo de ser quem nós somos. Nós somos pessoas frágeis,
Nós somos seres humanos, nós não precisamos viver presos nesse malabarismo emocional que nos desgasta e que nos faz perder muitas vezes o equilíbrio. Por isso que às vezes a gente sai na rua, a gente encontra pessoas descontroladas, pessoas dirigindo um carro ou uma moto de forma, né, sem Doida. responsabilidade, doida. Por quê? Porque estamos perdendo o equilíbrio. Tem uma hora que o corpo não aguenta, a alma não aguenta, e a gente precisa buscar o nosso eixo, por isso que chama-se ponto de equilíbrio. A gente tem que admitir que o nosso corpo tem limites, né? Não é verdade? E a gente tem um pouco Sim, esse nosso corpo medo. tem limites e a gente não pode esquecer desses limites, né? É porque muitas vezes, Giba, as pessoas têm um medo de falar de limite, né? Porque quando a gente É, fala assim, você não está dando conta, as é pessoas uma, acho que têm medo disso, de falar, não, eu não estou dando existe uma conta, pressão social, porque mostra né? fragilidade. Existe uma pressão social para que tudo pareça bem, né? Que Normal. você é uma É, pessoa normal, né? Existe essa pressão, né? E isso afeta é, bastante o e desenvolvimento, né, da pessoa. por, É por, verdade. porque existe uma necessidade, às vezes até inconsciente, até silenciosa, das pessoas quererem ter que parecer que estão bem o tempo todo. Eu estou bem, eu posto o café, eu vou lá e posto a minha viagem, as minhas relações. É como se eu tivesse que ter um padrão que agrade o terceiro. E a gente vive isso sem perceber que essa vulnerabilidade, se eu mostro que eu sou uma pessoa vulnerável, frágil, que eu tenho meus limites, de uma certa maneira eu estou correndo um risco reputacional. Como? Como? Madalena Carvalho está confusa, ela está fraca, ela está insegura? Porque nós somos seres humanos, nós podemos sim não estar bem. Como diz o outro, e está tudo bem se você não está bem. A gente tem que aprender a não ter que performar o tempo todo para agradar as pessoas, né? Porque todas as vezes quando eu falo eu, é o ser humano de uma forma geral, fica postando tanto que está bem, internamente como está? Não estaria vazio? Não estaria quebrado? E se estiver vazio, estiver quebrado, ok, fica no seu silêncio, busca alguém que possa te sustentar naquele momento. Nós somos seres que precisamos um dos outros. E a fragilidade, a vulnerabilidade faz parte do ser humano. Só que a pressão social é tão forte que faz com que a gente crie uma máscara, mas uma hora a máscara vai cair e afetar o quê? O nosso corpo físico, a nossa Nosso saúde corpo. mental. E a gente não deve esquecer que o equilíbrio, ele é movimento, né? Ele não é uma coisa estática, rígida, né? Ele está sempre, né, se movimentando, Em descer, né? movimento, né? Então a gente tem que ceder, descansar, se ajustar, né, aos movimentos. Então Aham. é um corpo, o corpo é um corpo vivo, né? Um corpo flexível. Então assim que demanda não apenas a rigidez, né? Então a gente tem que E admitir isso, isso né? que você falou é muito O equilíbrio. importante. E você falou uma coisa tão importante, né? O equilíbrio não é uma foto estática. Ele tem, né? Tem dia que você não está bem. Tem dia que Exatamente. você quer ficar no seu silêncio. Tem dia que você quer conversar até com o Papa. Mas tem dia que você precisa estar recluso, né? Só que tem uma coisa que é importante também de dizer aqui, Giba, que nós temos que reconhecer os nossos limites e o outro também precisa respeitar os nossos limites. Eu costumo dizer assim, né, que é importante que a gente também dê o meio metro. O outro precisa respeitar o nosso meio metro.
Por exemplo, você, hoje, um exemplo, você está em silêncio, você quer ficar na sua. Por que eu vou lá? Hoje você está bem? O que está acontecendo? É respeitar o limite do outro. E quando eu não dou esse meio metro, quando eu não estabeleço esse limite, o que acontece? Essa invasão muitas vezes faz com que a gente vire tapete, tapete para o mundo pisar na gente, tapete para o outro pisar. E aí eu que permiti isso, vou me desrespeitando. Não vou dando valor aos meus próprios limites, né? Então nós precisamos também respeitar o espaço do outro e nos respeitar em primeiro lugar para que haja o que a gente está discutindo hoje, o equilíbrio, né? E quando eu falo de liderança nas minhas mentorias, nos meus treinamentos, eu sempre falo sobre isso. Dê o meio metro, aprenda a dar o meio metro. E quando eu dou o meio metro, em qualquer que seja a relação, profissional, pessoal, eu não estou criando barreira, ao contrário, eu estou preservando a mim mesmo para que exista respeito dentro dessa relação. E aí, se preservar é muito importante Concorda? para manter o equilíbrio. A gente tem que se preservar, preservar a Sim, individualidade, o seu espaço de reflexão. Isso é extremamente importante, sim, né? isso é fundamental. E a gente também não Uhum. temos que admitir que a gente tem medos, né? A gente tem medos e esses medos não podem ser uma amarra. A gente tem que encarar esses medos para a gente poder mudar, não é? Acho que então a gente está hoje aqui refletindo no nosso Uhum, podcast, uhum. sobre o equilíbrio no Manhãs Conscientes, certo? Mas finalizando aí, E tem o que uma coisa, devia. né? Pode falar. E tem uma coisa importante, né? Porque o Manhãs Conscientes ele é centrado na expansão da consciência. Então, quando a gente, no tema de hoje, que a gente está falando de equilíbrio, é entender que para que a gente possa expandir a nossa consciência, a gente tem que entender algumas questões nossas internas. Será que eu estou conseguindo, nesse movimento que nós falamos hoje, fazer os ajustes constantes e necessários para que a nossa mente também possa se abrir, para que a gente não viva congelado, porque tudo isso que nós falamos sobre equilíbrio hoje, se nós não observarmos, nós não vamos expandir e a Matrix vai nos aprisionar, né? E tem dias que a prioridade é a expansão, mas pode ser, tem dias que vai ser, como eu disse anteriormente, o recolhimento, o silêncio, mas nós precisamos não cair na armadilha de que isso é normal, né? Os vários pratos, estar fora. Não, isso não é normal. Então, é pensar sobre isso diariamente. Será que eu estou realmente buscando equilíbrio? Será que eu estou sendo íntegro com os meus valores? Isso é uma questão importante. É para isso que existe o grupo que nós criamos, Manhã Consciência, é para isso que existe esse podcast, para que a gente reflita sobre isso, que não normalize, por exemplo, a exaustão, como agora há pouco eu falei. Então, o equilíbrio, ele é algo que nós devemos buscar, mas a gente não deve permitir que a Matrix nos aprisione dentro desses vários pratos. Manhãs conscientes, o que nasce com consciência permanece e liberta. Por isso, expandimos a É consciência. isso aí, meus É por amigos hoje que hoje é vitrina só, e eu desejo a por hoje. todos uma boa reflexão. E se você que está nos ouvindo entendeu que isso é verdadeiro, escreve aqui no comentário, fale sobre o que você entendeu de hoje aqui no Manhãs Conscientes. Muito bem, meus amigos, amigas vitrinautas, você, vitrinauta que está acompanhando aqui e que exatamente sabe o que é o esgotamento, né? Mande os seus comentários, vamos juntos construir
um dia amanhã e que todas as nossas manhãs sejam manhãs conscientes. Quem quiser participar do grupo vai ter o link na descrição do vídeo, no grupo do WhatsApp, mas você pode mandar aí seus comentários e a sua sugestão para o próximo episódio de Manhãs Conscientes. Até a próxima!